famoso amancebado, né? É quando vive junto, não é casado, mas aí também a gente pensa o seguinte: todo mundo sabe que a gente é um casal, formou uma família, então em caso de separação ou morte, os meus direitos estão garantidos. Mas e aí? É assim mesmo? União estável é o assunto de hoje no quadro Eu Tenho Direito? Sheila Maravilhosa Sodré já está aqui nos nossos estúdios. Sheila, eu sei que união estável, tu ama esse tema, não ama, mulher? Por quê? Me conta. Desirê, eu amo, sabe por quê? Porque por mais que já virou rotina e é comum no dia a dia das pessoas, elas ainda não sabem qual é a natureza da relação que elas têm ali, que elas estão vivendo. Elas não sabem o que envolve, qual é a responsabilidade, qual é o direito que ambos têm nessa relação, por mais que eles estão morando juntos ou não, mas tem a intenção de formar uma família. Então, o programa tem sido uma fonte de informação e de manter essas pessoas conscientes de que estão dentro de uma relação por livre e espontânea vontade, com a intenção de formar família. Não significa que é ter filhos, viu, Desirê? É estar junto, é ter uma união. Então, essa é a intenção. E ao longo do tempo, o conceito de união estável e alguns direitos foram acrescidos, né, a esse estado em que você está. Porque não é um estado civil. Não é. Curiosidade. Era isso que eu ia te perguntar, porque, por exemplo, né, quando a gente chega para fazer um exame, qualquer coisa, aí sempre tem lá estado civil. Ou você é solteiro ou é casado, viúvo, divorciado. Então você não pode dizer em união solteira. estável. Normalmente eu passei 11 anos numa união estável. Então, eu toda vez fazia isso. Solteira, porque eu adoro solteira em união estável. Então, acabou a união estável, eu voltei. Meu estado civil sempre foi solteira. Mas vamos pensar, esse fato, né? Sheila disse que não necessariamente você ter filhos significa que você tem a intenção de formar família. Como assim? Acontece casos, Sheila, é muito comum da gente ver pessoas que vivem por 20 anos, por 30 anos, mas que não tiveram, né, aquele papel passado do casamento civil ou até mesmo do religioso. Inclusive, eu conheço pessoas que casaram, tiveram uma cerimônia religiosa, mas que não casaram no civil. Inclusive, até uma amiga minha que recentemente se separou, que ela nem teve problema nenhum de desfazer nada, assim, necessariamente, porque não tinha no papel. Me explica, então, essa questão da união estável, nessa questão aí de ser só de boca ou ter que ter um papel afirmando. A gente já sabe, né, que de boca só beijo, né, minha amiga? E nem é em toda boca, mas tudo bem. Então, assim, a questão é, para você ter os seus direitos garantidos, você que está hoje numa relação dessa, o fato de não estar, você não ter declarado isso, ou numa ação judicial, ou mesmo num documento em cartório, né, fazer essa declaração em cartório, ambos em cartório, isso não tira o seu direito. Você só vai ter que ter um trabalhozinho que provar. Caso o seu companheiro ou a sua companheira não queiram ir realmente regularizar essa situação num cartório público, porque vai fazer toda a diferença, porque você vai estar aumentando a dificuldade para você exercer alguns direitos. Quais são eles? Por exemplo, Deus o livre, o seu companheiro ou a sua companheira que tem uma carteira assinada, que é contribuinte do INSS. Caso ambos ou um venha a falecer, no caso um venha a falecer, o outro teria o direito como pensionista de passar a receber a pensão, de ter esse direito, esse auxílio ou essa ajuda do próprio INSS, que é uma ajuda que você conquistou, né, com a sua contribuição, mas é um direito que você tem. O INSS hoje, em algumas situações, ainda cobra que você prove, se você não tem toda a documentação, se você não tem esse registro em cartório, essa certidão de união estável, ele ainda te cobra 2 anos de convivência. O mínimo. O mínimo. Então, o que a lei não fala, olha bem, a lei não exige para considerar união estável, não fala da questão, nem hoje em dia, nem se pede mais, Desirê, para que morem juntos. Não precisa essa história, eu preciso ter uma conta que apareça, não necessariamente. Basta provar, ter testemunha e realmente vocês terem vivido, né, com essa intenção de formar uma família. Aí a gente pode pensar assim, muitas vezes eu já fui pesquisar que para fazer essa certidão de união estável, às vezes é mais caro do que você fazer o casamento civil, por exemplo. Nesse caso, seria uma opção só de escolha ou é, por exemplo, a pessoa pensar, eu não quero ser casada, não quero ter esse status do casamento. Qual é
às vezes eu fico pensando, tá, gente, então você vai fazer união estável, por que não faz logo o casamento civil? Pois é, Desirê, então isso é uma escolha realmente do casal. Se ele for bem orientado e dependendo da intenção do casal, ele vai preferir realmente uma união estável, tá? Em várias situações. Por quê? Porque a união estável, pode ser o estado em que ele se encontrava há mais de 6, 7 anos. Quando ele casa, a data do casamento está ali. Ah, entendi. Está ali marcada, é uma data. Eu passei a ser casada a partir disso. Aí perde tudo que viveu antes, é? Era mais ou menos isso. Você vai ter que provar juridicamente que você viveu uma união estável anterior. Quando você faz isso em cartório, você declara o início, ele retroage o início de quando vocês estavam. Porque muitas vezes já viu união estável, onde, por exemplo, você vai registrar o fato e já tinha 2 filhos, que aconteceu comigo. Tá. Eu só fui fazer o registro quando eu já tinha 2 filhos com o meu ex-companheiro. Aí você diz, a gente já vivia desde tantos então anos tanto, e no ano tal nasceu. E no fulano, casamento não existe isso, no né? Casamento, eu tô casada a partir de agora. Tá, então eu já talvez... conheci pessoas que já casaram 2 vezes com o mesmo marido. Minha nossa, então... por que, hein, Sheila? Por quê? Separaram, divorciaram, Ai, depois se reencontraram e era o amor da vida e casaram de novo. Ai, gente, entendi. Hoje. Entendi. Então, assim, pra gente entender na prática, né? Dizer assim, não, meu Jesus, e por que não casa logo? A questão da união estável, se você chegar a qualquer momento no cartório e dizer, olha, nós já estávamos os juntos... companheiros, os dois. Os dois, né? Não é você sozinha que vai chegar pra usurpar o obrigar o outro. Aí você vai chegar e vai dizer, olha, a gente já tinha um relacionamento desde 2008. Aí fez a união estável agora. Então, desde 2008 vai contar esse tempo inteiro. Exato. Se você quiser casar casando, você pode ter tido 10 anos de namoro, 80 anos de noivado, só conta a partir daquele dia pra frente. Legal. Exatamente. Você vai ter que provar todo o inverso em qualquer outro tipo de situação, até próprio INSS. Tá. E a partir dali, porque agora o INSS, para ter a pensão, ela acaba sendo temporária, de acordo com o tempo, né, de casamento. E não é só isso, Desirê. A grande questão também é a própria dissolução. Tá. Porque eu estou hoje numa união estável, tá? Eu até não fiz registro, nós não temos nada. Porém, a gente comprou uma casa financiada, estamos aí pagando a casa, compramos uma moto. Um carro. Às vezes ele pensa que só é ele, porque não, eu comprei uma moto, eu comprei uma casa. Não tem isso de estar no nome da pessoa, não, né? Não. Estava em união estável, adquiriu, estava nesse período em união estável de ambos, salvo algumas exceções, herança, alguma coisa que você tenha recebido. E aí você tem que deixar muito claro quando você for comprar um imóvel, né? Tem que se prevenir e fazer questão que naquele imóvel eu utilizei dinheiro tal, que eu recebi da herança tal. Tem que estar na escritura do imóvel. Caso contrário, meu amigo, digamos. Então tem que realmente, você em cartório, não há acordo, aí eu tenho que ir para a justiça, fazer essa dissolução da união estável em juízo, em 2 casos. Filhos menores, que também serve para o casamento, e claro, quando a gente não entra em acordo em relação do que é meu e do que é teu. Tá. Porque pode também não ter ficado só bens, pode ter ficado Dívida. uma baita de uma dívida. Eu não quero dívida de ninguém, já basta a minha que eu não estou conseguindo dar conta, viu? Então, é por bom e por ruim. Exatamente. O negócio da união estável é por bom e por ruim. Quando a gente fala em casamento, tem muito regime de bens, total, parcial, não sei o quê. No caso da união estável, acontece isso ou não? Também, Desirê, mas aí o que acontece? Como você está informal, eu digo informal porque eu acho que é uma palavra que vocês vão conhecer. Então, como você está numa situação vivendo a união estável e sem registrá-la, sem ter a opção de escolher qual é o regime, então realmente o regime que vale é o regime parcial de bens, é meio a meio. Então, você que está me ouvindo, vive uma união estável, saiba que tudo que você está construindo é para a família, mesmo que sejam só vocês dois. É da família, do núcleo familiar. Então, nada de esconder ou nada de ficar ameaçando um ou outro. Se você sair, se me separar, eu tiro você de casa, isso é meu, isso não é. Fora, isso não existe. E se você está acontecendo isso, busca o judiciário, busca a defensoria pública, busca um advogado de família e garanta o seu direito, porque ninguém é obrigado a viver em união estável. Ei, mas Sheila, se estiver vivendo, tem que bancar as e consequências. é simples, né? Não é que nem no casamento, que às vezes você só pode ir se for na quinta-feira, não tem esses negócios, né? No união estável, qualquer momento que você chegar, você faz seu documento lá. Levando, você tem que levar alguns documentos, claro, né? Idade, CPF, se tiver filhos, certidão de nascimento, e aí vai.
Então, minha gente, já estão chegando muitas perguntas no nosso WhatsApp, então eu não vou deixar a Sheila Sodré embora. No próximo bloco ela volta e a gente ajuda o povo, tá bom, Sheila? Perfeito. Eu tenho certeza que tá todo mundo assim, e aí, eu tô junto há não sei quantos anos. Se meu marido me deixar, eu tenho direito, eu quero mesmo ver os babados, viu? Vamos embora. Próximo e é companheiro, né, marido? Mas tudo bem. Sheila Sodré chegou por aqui. Ela volta no próximo bloco. Agora vamos lá no @TV Tambaú, que hoje eu tô bem